Meus caros, tudo isso é muito triste que a gente viu aí em termos de reação ao falecimento de um cara, sujeito bacana, sujeito que fez as pessoas rirem. Eu não gosto de ir pro pessoal, não, e não sei nem se eu deveria falar isso, não sei nem o que o meu pai vai achar. Mas minha família, como família, teve um mísero contato com o Paulo Gustavo, né? Que foi basicamente o seguinte: ele alugou uma casa nossa, certa vez. Né? Então a única coisa que eu sei é que ele esbarrou provavelmente com livros meus, porque eles estão espalhados pela casa toda, né? E que os nossos empregados tiveram contato com ele e com o grupo que ele levou, porque serviram ele. Né? E a impressão foi a melhor do mundo, porque é um sujeito bacana, ele é aquilo que a gente vê, né? Um sujeito que é do bem, alto astral. E tanto é verdade isso que gerou uma unanimidade em tempos de guerra, em tempos de polarização extrema, de tribalismo. Estava todo mundo torcendo por ele. O que eu vi foram algumas pessoas questionarem 2 pontos, basicamente. Primeiro, assim, no mesmo dia teve uma tragédia em Santa Catarina, em Saudade, que culminou na morte de 5 pessoas, 2 criancinhas. O psicopata lá foi lá com um facão e matou crianças. Meu Deus. E aí, de repente, morre uma pessoa querida, famosa, e isso abafa. Eu entendo o argumento, mas eu apresento o meu contraponto. Primeiro, não é verdade que não houve comoção com a tragédia em Santa Catarina. Eu acho que houve. Eu vi. Na minha timeline passou muito. E muitas figuras públicas se manifestaram chocadas. Chocadas. Então eu acho que houve a demonstração de empatia, misturado com choque, misturado com comoção, com tudo isso. Tristeza. Né? Eu acho que houve. Então quem não viu, questiona que tipo de timeline você construiu. Né? Agora, o segundo ponto é interessante pelo seguinte: é verdade. É verdade que, via de regra, os famosos atraem mais atenção quando morrem. Teve gente falando, é como se tivesse morrido a primeira vítima de Covid. Né? Mas não é esse o ponto, gente. O ponto é que pessoas famosas, nós nos sentimos próximas deles. Ainda mais na era das redes sociais. Você entra lá no Instagram, você vê o sujeito da intimidade, você vê vídeos dele em casa, dele com o parceiro, dele com filhos. Era que nem a minha tia-avó que falava boa noite para o William Bonner toda vez, ou, na verdade não, para o Cid Moreira. Ela dava boa noite para o Cid Moreira, a tia Maria. Era uma coisa muito engraçada quando eu via, né? Mas olhando em retrospecto é muito fofo, né? Até. E é engraçado como a gente, na época, é mais crítico, né? Eu falava, minha tia tá maluca, ela dá boa noite para uma televisão. Né? Então, assim, as pessoas se sentem próximas. E é claro que o choque ou o sentimento de perda, ele é diretamente proporcional ao tamanho da tragédia, né? Por isso que acidente de avião causa mais espanto e choque e vira mais notícia do que acidente de carro, que acontece aos montes e tudo. E também diretamente ligado à proximidade. Morreu 30 pessoas na China. É diferente do que morreram 30 pessoas em Weston. São círculos concêntricos. Conhecidos, amigos, parentes. São círculos concêntricos. O Adam Smith fez essa reflexão no seu primeiro livro, sua obra clássica, e até melhor do que Riqueza das Nações, na minha opinião, que é a Teoria dos Sentimentos Morais, onde ele abre falando no primeiro capítulo de empatia, e ele fala exatamente dessa hipótese. Uma tragédia na China, choque inicial, depois começam reflexões mais filosóficas. Podia acontecer com qualquer um, caramba, como a vida é frágil, tudo é efêmero, e não sei o quê. E a terceiro passo, seguir com a vida, the show must go on. Show must go on. Você vai seguir com a tua vida. Enquanto que, e essa é a comparação feita pelo Adam Smith, enquanto que uma dor de dente, eu não lembro exatamente qual problema que ele menciona, um dedo
eu não lembro, porque eu já usei exemplos diversos, mas uma dor de dente que te incomoda muito, que você vai extrair no dia seguinte, te domina de tal forma que você não consegue dormir. Então você está dizendo que a sua dor de dente importa mais do que a vida de centenas de pessoas que sofreram uma tragédia na China? Não é esse o ponto. É a proximidade. Então, as pessoas famosas são famosas por um motivo. Então, e nessa era de redes sociais, a gente se sente próximo. Eu vi muita gente postando imagem que tinha de foto com ele. Alguns eram próximos, outros foram numa peça e pediram para fazer um selfie. Mas então é assim, é a proximidade. Então, menos amargura. Não é que morreu a primeira pessoa, é porque é uma tristeza que bate mais perto de casa, na minha opinião. Além de ser uma pessoa querida, que tinha unificado exatamente por esse poder de fazer rir. É um denominador comum em épocas de muita baixaria, né? Então, a reação, gente, é assim, eu não sei nem se eu queria falar disso hoje, já gravei um vídeo, mas Obrigado, Francisco. Bonito sobrenome italiano, Scarpari. É pedagógico de novo. Nós temos que mostrar até onde vai o lado desumano de quem politiza tudo. Porque foi como eu escrevi nas minhas condolências assim que eu soube. E eu soube assim que eu saí da gravação de um vídeo que o meu filho interrompeu e eu acabei depois na dúvida se postava ou não e postei como homenagem. Porque é uma música que fala de amor, Still Loving You, dos Scorpions, que eu amo, e também porque teve essa leveza do meu filho interrompendo, ficou engraçado. E ele tem 2 filhos de 1 ano, gêmeos, que ele deixou. Então, atrás de um adversário político está um ser humano. Está um ser humano. Se nós não enxergarmos mais seres humanos porque divergem da gente, isso vai levar a tal guerra civil. Isso é a tática totalitária de desumanização do adversário visto como inimigo mortal. E foi o que eu expliquei na coluna e tudo. O Marcuse está por trás disso, porque a tolerância repressiva da qual ele falava diz o seguinte, basicamente de forma muito resumida, né? Palavras são armas, agridem, isso é o conceito da microagressão que surgiu depois. Se você defender certas ideias reacionárias, isso é uma ameaça à minha liberdade, à minha integridade física, tão grande quanto o cara apontar uma bazuca na minha direção. Ou seja, ideias são perigosíssimas e não têm que ser rebatidas no campo das ideias, mostrando suas falácias, e sim com a legítima defesa física, porque estão apontando uma bazuca para você. E o truque, o pulo do gato, é definir qualquer coisa que não é a sua ideologia, no caso do Marcuse, o socialismo, como reacionário e nazista. Então, veja o perigo da coisa. E é um truque. Ideias são perigosas como armas. Palavras agridem como socos. E todos que não defendem a minha ideologia são ameaças nazistas e são reacionários. Logo, todos que não concordam comigo estão me ameaçando e eu tenho legítima defesa, direito de legítima defesa de agredi-los fisicamente se eles defenderem certas ideias. Está dada a senha do totalitarismo. Está dado o caminho da Antifa.